tudo bem? A gente continua então com as nossas aulas sobre sociologia e agora a gente vai falar de um dos sociólogos mais importantes, que é o Max Weber. O que a gente vai ver hoje nesse nosso encontro? Então a gente vai saber um pouquinho quem foi o Max Weber, quais são um dos seus principais conceitos para fazer o seu estudo sociológico, que é a questão e a noção dos tipos ideais. A gente vai falar sobre algo que é fundamental para a compreensão do método que o Weber se propõe para analisar a realidade social, que é a questão das ações sociais. Esse é um conceito que sempre vai cair, sempre nos concursos e nas provas. De modo geral, ele é como se ele fosse trabalhado, o conceito adaptado, por exemplo, a uma realidade contemporânea. Isso acontece muito, a gente vai ver alguns exemplos aqui. E, principalmente, a gente vai falar de uma obra que é seminal quando a gente fala de Weber, que é a questão da ética protestante e o espírito do capitalismo. Como é que ele vai investigar a questão da religião, né, da instituição e da relação das pessoas, e como é que isso se dá, por exemplo, no trabalho, na forma como as pessoas conduzem as suas vidas. Vamos dar uma olhada? Então tá aqui a carinha do Max Weber. O Weber é interessante a gente falar que ele não foi somente um estudioso. O Weber ele tinha uma carreira que passou pela questão do direito, da filosofia, e ele também tinha uma relação muito estreita com a política. Ele também foi professor na Universidade de Berlim e na Universidade de Heidelberg. E tem uma outra coisa que é interessante, ele participou de uma das comissões que redigiu a Constituição de Weimar, ou melhor, de Weimar. Uma coisa que é interessante da gente falar, desde o começo, quando a gente fala do Weber, é da distância que tem entre a forma que o Weber se relaciona com a sociologia, com o objeto sociológico, e o Durkheim, por exemplo. São dois pontos que vão diferenciá-lo nesse contexto. Um dos pontos, a gente vai retomar, é como ele vai analisar, vai entender a sociologia, vai entender o método sociológico em relação ao Durkheim. Quando a gente fala nesse sentido, os positivistas tinham uma ideia, por exemplo, de que o cientista social deveria manter uma certa distância ou neutralidade em relação ao objeto de estudo. O Weber, a gente vê depois disso daqui, mas o Weber tem uma análise que vai ser relacionada com a forma que ele enxerga a sociedade, que é o seguinte: para ele não existia essa distinção, não havia outra forma de analisar a sociedade, ou melhor, a interpretação dos fatos também é inerente ao cientista. Isso é interessante, a gente vai debater lá como é que isso se dá. E a outra questão, que é bem importante para a gente entender o Weber, é que para o Weber o peso maior do estudo sociológico não está nas instituições, está na ação dos indivíduos. Presta atenção. Conforme eu mencionei, há uma das obras fundamentais do Weber, que é usada até hoje, quando busca-se explicar essas relações entre o trabalho, por exemplo, e a questão protestante e o espírito do capitalismo, como é que se dá, quais são essas relações, quais são principalmente as características que são analisadas pelo Weber, é essa obra aqui, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A gente vai se debruçar sobre isso daqui a pouquinho. E aqui, conforme eu mencionei, ele tem a análise proposta pelo Weber, é o método compreensivo. O que é esse método? A gente também vai ver em seguida. Aqui, conforme eu falei, ele vai fazer uma diferença, né, da sociologia positivista. Se vocês quiserem retomar, lembra lá que para o positivismo a ordem social ela era inerente e exterior aos indivíduos. Ou seja, você já nascia com aquilo imposto sobre você. Lembra disso que a gente mencionou, que a gente até falou de algumas questões que são importantes quando a gente falava do imperialismo? Lembra lá? Então existe todo um aparato que vai sacrificar as pessoas e as pessoas vão viver sob o jugo disso. E pior, não é? Lembra lá que a gente falava, a pessoa não sai disso. Se sair, a ordem social começa a ficar abalada, né? Porque o pensamento positivista tende a valorizar muito mais a ordem para que as coisas se mantenham no seu lugar. Lembra que a gente disse? Isso aqui é uma coisa interessante. Para o Max Weber acontece uma coisa que é o contrário. Olha só, a ordem social ela é
ela só se dá, a ordem social e as regras, por exemplo, elas só vão acontecer se houver motivação por parte dos indivíduos. Enquanto no positivismo a gente tem as instituições em cima da pessoa, em cima do sujeito, em cima das relações sociais, modelando comportamentos, né? E fazendo com que todo mundo ande numa determinada linha em nome do progresso, em nome de uma ordem social. Na visão do Weber, é o sujeito, com base nas suas motivações, que são várias, a gente vai ver quais são, que vão fazer com que a ordem se estabeleça ou que vai fazer com que a sociedade, né, ande num determinado ritmo. Então o foco para o Weber vai ser a ação do indivíduo. Isso é bem importante se houver, por exemplo, uma questão que peça essa diferenciação para você entre a visão positivista de ordem social e a ideia, por exemplo, do Weber sobre como é que se analisa a sociedade nesse sentido, ok? Por que eu demorei um pouquinho para falar isso? Porque se para o Weber, por exemplo, as ações são motivadas pelos sujeitos, ele parte do princípio de que existem ações sociais, que tem algumas características. Essa ação social é que vai dar, por exemplo, o curso, vai dar o sentido para algumas das relações. Né? Para algumas das motivações, das mais variadas motivações humanas para se alcançar algo, para se manter algo. Isso a gente vai estudar em profundidade também. Aqui, isso é interessantíssimo. Voltando, quando a gente fala, por exemplo, do método compreensivo, que é a forma com que o Weber vai estudar os objetos na sociologia, eu trago para essa questão do sentido humano nas ações e nas motivações. Quando a gente fala do método compreensivo, presta atenção nessa palavra, compreensivo. O que eu quero dizer? O método compreensivo proposto pelo Weber, ele parte da ideia de que tanto o cientista quanto o que existe na sociedade deve ter uma análise que não é taxativa, uma análise que não é um pressuposto dado, mas é uma análise interpretativa, sobre os fatos históricos. Isso é muito interessante. Se é interpretativo, eu parto da ideia, por exemplo, de que as coisas não são um dado, de que aquilo que está do modo que está não aconteceu por acaso. Toda uma situação social, quando eu falo do método compreensivo, por exemplo, eu vou analisar todas as variantes, todas as condições, eu vou analisar o sentido humano nessas ações. Ora, o que motiva um determinado grupo, por exemplo, os significados, os resultados, os afetos, não é a mesma motivação que move outro grupo. Pense se você, por exemplo, for separar isso geograficamente, ou ainda se você for separar historicamente esses grupos. Né? Então, assim, essa é uma questão que tem que ficar interessante, porque se cai numa questão para você de que modo o Weber vai fazer uma análise compreensiva, ou vai aplicar o método compreensivo de análise social, é nesse sentido. Weber vai ele vai sugerir que o que precisa ser feito é um olhar interpretativo sobre a realidade social, considerando todas as variantes, considerando todas as questões que estão relacionadas também às ambições, aos desejos, às motivações, aos resultados e principalmente, gente, o sentido humano nisso. Né? É muito interessante quando a gente começa a estudar sociologia, principalmente esses autores que vão, de um certo modo, somando as outras leituras que a gente tem sobre a sociedade, como é o caso do positivismo. É muito interessante a gente começar a observar que antes, por exemplo, a gente via que se eu for citar o positivismo, era tudo muito técnico, tudo muito uma leitura muito pragmática da realidade. Quando eu trago essa leitura do sentido humano, eu começo a fazer uma análise que é muito mais abrangente. É uma análise muito mais interessante e que começa a dialogar até, né, se a gente quiser fazer aqui um exercício de reflexão com a antropologia, por exemplo. Né? Ou ainda, se pode acontecer sempre nas provas, a gente tem que ficar atento porque há essa relação com outros conteúdos, com a história. Né? Existem algumas teorias, por exemplo, existem alguns autores na história que vão fazer justamente essa não necessariamente citando Weber, mas citando, por exemplo, a análise de que o historiador, ele não
ele tem um olhar que é interpretativo sobre determinado fato, determinada situação histórica. Ou seja, o próprio historiador ele é um objeto. Ele está imbuído das suas convicções, daquilo que o formou, das suas leituras, e a partir disso ele lança um olhar que é de interpretação e leitura sobre determinada realidade histórica. O que eu queria provocar vocês com isso? Que pode acontecer, por exemplo, de dar a prova, né, um enunciado da questão, por exemplo, trazer lá uma questão que relacione, por exemplo, a questão, se a gente fosse citar aqui, a questão das mulheres, né? Como é que as mulheres foram lidas ou como o trabalho feminino foi interpretado na história. Num dado momento, por exemplo, no Brasil, o trabalho feminino era lido de uma determinada forma pelos historiadores e pelos sociólogos. Hoje é outra. Quando é interpretativo, quando eu lanço esse olhar crítico sobre o fato histórico e social, eu parto do pressuposto que não é natural. E o papel fundamental da sociologia é desnaturalizar determinados conceitos. Sabe quando a gente às vezes vai fazer um comentário e a gente diz assim, isso aí é normal. Não é normal para a sociologia. O normal, até para o Weber, olha lá, remontando ao Weber, o que é normal? O que é tido como aceitável? Quais são as variantes? Quais são as condições que tornam determinado fato, determinada situação aceitável e normal em detrimento de outras? O que são esses pontos analisados pelo Weber e nessas leituras que nós fazemos, essas leituras interpretativas da realidade. Interessante, né? Mas vamos lá, senão a gente não sai daqui. Então, como eu mencionei para vocês, se ele tem esse olhar que é um olhar que vai levar em consideração todos esses fatores, todos esses condicionantes, ele é completamente contra ou principalmente ele vai rejeitar os pressupostos do evolucionismo. Você lembra que a gente falou? Se você lembrar do evolucionismo, que é uma das correntes que acabaram, que acabaram influenciando os positivistas, o evolucionismo parte do pressuposto de que algumas raças são inferiores mesmo e precisavam da civilização europeia para dar jeito nelas. O evolucionismo ele parte e trata principalmente os povos não europeus como espécies. O evolucionismo é baseado nos pressupostos do Charles Darwin, da biologia, para explicar como alguns povos, por exemplo, se sobressaem e têm maior poder sobre os outros. Nesse sentido, Weber fala, não é bem assim. Há questões culturais, por exemplo, que devem ser analisadas quando a gente fala de determinadas populações. Essas questões não são levadas em consideração, principalmente essas variantes, quando a gente fala do evolucionismo, que é muito ou é isso ou é aquilo. Compreende? Não permite flutuações, tá? Aqui, conforme eu mencionei, gente, ó, os acontecimentos sociais têm origem nos indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensa que o acontecimento social tem origem em mim, tem origem em você, eu parto do pressuposto que é assim, a minha ação vai impactar a sua ação e eu espero o mesmo de você, certo? Nesse sentido, deve partir de mim e deve partir de você, e depois você eleve isso a um macro, a um grupo, como você achar melhor, para que a sociedade funcione, para que as regras, para que as normas e para que o mundo funcione. Para ele, uma palavra-chave para a gente entender o pensamento do Weber nesse sentido aqui, olha só, vou tentar escrever aqui, é motivação. Não a motivação como a gente lê ela hoje no contexto contemporâneo, aquela motivação que o pessoal faz aqueles encontros, faz aqueles workshops motivacionais. Motivação no sentido de desejo. Motivação no sentido de eu fazer algo para eu conseguir algo e haver essa reciprocidade, tá? A motivação nesse contexto está mais relacionada com aquilo que faz o sujeito para que a gente consiga entender a ideia da ação social no contexto proposto pelo Weber, tá? Aqui eu já mencionei para vocês que é a leitura que o Max Weber tem sobre como analisar o objeto sociológico, né? Como analisar a questão social, as questões sociais. Então, diferente, por exemplo, dos positivistas e do evolucionismo, o Weber fala, não, é preciso que
o cientista social, ele se coloque no lugar daqueles que ele investiga. Ele vai ter um papel que é o papel de... Isso aqui é bem antropologia mesmo, né? Que se a gente for pegar as teorias da antropologia, é justamente isso, que pressupõe uma aproximação ali do cientista, que é de se colocar e fazer uma leitura muito aprofundada de determinada realidade in loco, diante daquela situação, observando o Weber não propõe uma neutralidade, por exemplo, ou melhor, ele não propõe não, ele não assume ou ele não fala que tem que haver uma neutralidade. Quando você fala se colocar no lugar daqueles que investiga, é justamente essa ideia que ele tem do cientista já assumir o seu papel, assumir que o cientista também tem convicções, assumir que o cientista está imbuído de leituras e de interpretações sobre determinada realidade social e, a partir disso, você fazer a análise, né? Você observar em profundidade determinada questão. É muito interessante que ao se posicionar assim, dizendo eu não sou neutro, ele propõe uma leitura, propõe um novo método, que é um novo método, ou melhor, ele utiliza os pressupostos desse método compreensivo para fazer a sua leitura sobre os fatos sociológicos. Por que a gente falou de tudo isso? Porque para ele lançar mão desses recursos propostos pelo método compreensivo, ele precisa fazer algumas categorias de estudo, alguns métodos, para fazer a análise da sociedade a que ele se propõe. Um dos mais essenciais é a questão dos tipos ideais. Tipo ideal, gente, tem que tomar muito cuidado para não confundir tipo ideal com ideal de idealizado, de algo perfeito. O tipo ideal é um modelo teórico, tá? De análise da realidade social. A partir de um tipo, a partir de uma determinada, olha só, de uma determinada amostragem, eu vou fazer uma abordagem sobre um determinado fato social, sobre o papel de um grupo numa igreja, eu vou investigar uma comunidade carente, eu vou, a partir de dados, por exemplo, do IBGE, verificar a quantidade de pessoas que hoje têm celulares e têm tablets e tem. O tipo ideal é um modelo teórico de análise da realidade social. Não se pode confundir tipo ideal com características, por exemplo, que seriam altos, loiros, germânicos, são melhores do que outros. Compreende? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes há essa confusão. Então, o tipo ideal para o Weber é uma forma de análise, é um modelo teórico para análise da realidade social, tá? Aqui, conforme eu mencionei, não é uma postulação de tipos perfeitos, né? Não é isso que está em questão. O tipo ideal é, a partir disso, ideal no sentido de amostra, no sentido de analisar o que existe de comum, né, ou característico, num determinado grupo ou fenômeno social. Por que é que todo domingo determinado grupo faz esse tipo de atividade? Né? Quais são os fatos, quais são as características, por exemplo, que motivam senhorinhas a se reunirem todo domingo para ir a um bingo, por exemplo, numa determinada comunidade, se a gente falar de Curitiba? O que tem essas senhoras? Como elas vivem? Qual é a renda que essas senhoras têm? Elas são todas aposentadas ou elas ganham dinheirinho, às vezes fazendo bolo, fazendo crochê? Como é que esse grupo se organiza? Elas vão de ônibus? Elas vão de carro? Elas usam Uber? Ou usam táxi? Ou vão de ônibus? Ou vão todas numa van? São leituras. Né? Quando a gente pega um grupo, a gente parte lá de um grande problema que é algo que a gente quer investigar, e em seguida a gente vai fazer então essa análise da realidade social, que é muito comum hoje. Se você lembra lá dos trabalhos, por exemplo, as pessoas quando vão fazer o seu trabalho de conclusão de curso ou alguns artigos, muita gente usa alguns pressupostos desse modelo teórico para analisar, né, determinados grupos sociais, que daí você vai pensando algumas características que são comuns, há características principalmente culturais, geográficas e assim por diante, tá? Aqui a gente chega então, quando a gente fala dos tipos ideais, se toda a ação ela vai partir então do indivíduo, o outro conceito que
que está diretamente relacionado ao tipo ideal, como é que ele vai explicar essas ações, como ele vai explicar essa realidade, é a partir da noção da ação social. Ele vai, conforme eu já mencionei, ele vai fazer essa diferenciação da análise do Durkheim. Por quê? Porque para o Max Weber, a ação social sempre cai, tá? Só fazendo aqui um parênteses, sempre cai. A diferença do Durkheim para o Weber é que enquanto o Durkheim centrava a sua análise, principalmente quando fosse falar dos indivíduos, no peso das instituições sobre os indivíduos, que exerciam uma forte pressão sobre as pessoas e que as pessoas não conseguiam muito sair daquilo. Então, vocês lembram que a gente fala de características do Durkheim, né, das características quando ele vai falar dessa questão da né, que o sujeito está inserido num contexto em que ele não tem muito o que fazer. Para o Weber acontece o contrário. Para o Weber, os acontecimentos sociais são todos, eles acontecem por meio das motivações humanas, conforme eu já mencionei para vocês. O indivíduo, o agente social, com determinada posição na sociedade, determinado grupo, com determinadas motivações, que vai dar sentido à ação. É muito interessante a gente falar, gente, que quando a gente fala de agente social no contexto aqui, são pessoas ou são grupos que estão inseridos em determinadas realidades, em determinados contextos, tá? Isso é interessante de falar. Todo comportamento que essas pessoas, esse indivíduo tiver, ele é direcionado para se obter algum resultado. Agora, eu quero ler para vocês, porque eu acho bem interessante, que aqui nessa fala, é interessante a gente falar, nessa citação, o Weber é uma citação bem interessante, que ele é muito claro e vai nos ajudar a entender como é que ele pensava a ação social. É legal lembrar também que a ação social, ela não é só ação, fazer. O Weber fala isso, que é uma coisa interessante, que a omissão e a tolerância também é uma forma de ação social. Né? A ação a gente pensa que é algo que está sendo feito, mas não necessariamente. A omissão, ela também revela, a omissão em relação a determinado, por exemplo, em relação a algum tipo de comportamento social, ela também é evidente sobre algumas características que devem ser consideradas, né? A omissão, ou por exemplo, o grupo que está fora de determinada realidade, por exemplo, ela é passível de estudo e ainda é mais interessante, é aquilo que sai à margem, sai à borda, e é interessante de compreender nesse contexto aqui proposto pelo Max Weber. Vamos ver? A ação social, incluindo omissão ou tolerância, como a gente falou, orienta-se pelo comportamento de outros, seja este passado, presente ou esperado como futuro. Vingança por ataques anteriores, defesa contra ataques presentes ou medidas de defesa para enfrentar ataques futuros. Os outros podem ser indivíduos e conhecidos, ou uma multiplicidade indeterminada de pessoas completamente desconhecidas. Se cai isso daqui na tua prova, na primeira leitura aqui, qual é uma relação que você faria na hora? Na minha leitura, considerando, por exemplo, se me pedissem ou se eu tivesse que analisar essa citação com, por exemplo, um exemplo relacionado à nossa realidade contemporânea no Brasil, isso aqui para mim fica muito claro com o momento político que nós vivemos, por exemplo. Olha aqui. A ação social, incluindo omissão ou tolerância. Vocês lembram que eu falei no começo que o Weber tinha forte inclinação política e ele emprestava essa leitura para sua forma de analisar a realidade social? Tá aqui, ó. Orienta-se pelo comportamento dos outros. Aí vocês podem relacionar com... Porque assim, o nosso noticiário ele é variado, então vocês podem relacionar com esse comportamento, vocês podem pensar um personagem e trazer para a leitura aqui weberiana. Seja esse passado, o que você fez para mim, o que você vai fazer para mim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Então aqui a gente tem uma leitura que pode ser, aqui a gente tem uma forma de entender, por exemplo, um contexto contemporâneo só com essa citação aqui do Max Weber. Eu gosto muito quando ele fala assim, esses outros aqui,
Pode ser desde o indivíduo, pessoas que são conhecidas ou gente desconhecida. A ação social nesse contexto, e se a gente relaciona ela com a política, ela pode ser entendida aqui como, por exemplo, ações isoladas ou de grupos perfeitamente organizados, ou de pessoas que não se conhecem, né? Só conhece por telefone, às vezes por outros contatos escusos, por exemplo, mas nesse sentido aqui é muito interessante contemplar e tentar fazer essa relação com a ação social e o contexto que a gente vive hoje. Não dá para fazer? Dá para tirar um caldo aí, hein? Pensa nisso. Aí finalmente a gente chega às características então propostas. Como é que se dá essa ação social? Quais são essas definições e essas características da ação social? Como é que isso aqui pode cair na tua prova? Como é que isso aqui pode aparecer para você? Primeiro, pode aparecer charge, pode aparecer música, pode aparecer poesia, pode aparecer um trecho de jornal, pode aparecer uma propaganda de determinado produto, por exemplo, e, pode aparecer impresso, pode aparecer meme, nunca se sabe. Uma infinidade de formas que a questão pode aparecer para você, e aí tem lá uma determinada descrição, com base no quadrinho acima, com base na música acima, identifique a qual tipo de ação social a charge se refere. Por exemplo, aqui eu estou minimizando, claro, a questão ela tem uma complexidade maior, mas pode acontecer de aparecer dessa forma. Vamos ver. A ação social, se a gente compreender então que ela é motivada pelos indivíduos e ela é algo que parte dos indivíduos, ela é pautada por tradição, pelos interesses racionais ou interesses afetivos. Nesse sentido, se ela é algo pensado, ela é racional. E aí a gente tem racional com relações afins. Pense num exemplo. Motivação para alcançar objetivos que foram planejados. Inserindo essa ação social com relação a fins no cenário contemporâneo que a gente vive, poderia ser, por exemplo, a pessoa trabalhar ou a pessoa estudar para melhorar a sua carreira, melhorar a vida que tem, por exemplo. Então eu planejo que eu vou ficar 4 anos estudando para eu ter um diploma, para quem sabe eu melhorar de vida e quem sabe eu ter um emprego melhor e assim por diante, ok? Racional com relação a valores. Isso aqui é muito caro quando a gente fala da sociologia do Weber, porque quando ela é em relação a valores, a motivação dos indivíduos ela é pautada pelos valores que podem ser religiosos, éticos ou estéticos. Religiosos é quando, por meio de uma opção religiosa que eu faço, eu abro mão de ter determinados comportamentos em detrimento de outros. A gente pode citar, por exemplo, a escolha de uma religião que vai fazer, por exemplo, com que nos sábados eu guarde o sábado para me dedicar à minha religião, por exemplo. Então, as minhas ações, as minhas motivações, a forma como eu me situo no mundo e me relaciono com os outros, parte desse pressuposto. Quando ela é em relação, por exemplo, ela pode ser, se alguém perguntar, por exemplo, esses valores, então estão relacionados ao que na contemporaneidade? Se a gente fosse trazer pessoas, por exemplo, que por meio de questões éticas, optam por não comer mais carne. Eu vi uma questão uma vez que perguntava ali esse movimento das pessoas que são veganas, como é que isso se insere numa leitura do Weber. Olha que interessante, ela é sim uma ação racional com relação aos valores, porque para determinado grupo de pessoas as motivações estão relacionadas ao bem-estar animal, ao animal não ser sacrificado para o consumo humano. Então são valores e são questões éticas que vão nortear o comportamento dessas pessoas. Nós temos indivíduos que vão se juntar e vão criar uma identidade vegana, por exemplo, que tem isso como uma base, que tem isso como um valor que motiva, Estéticos pode estar relacionado, por exemplo, às questões da beleza, às questões normativas do que é beleza, As questões que estão relacionadas a valores que são considerados ideais esteticamente. Aqui pode ser tanto beleza física, por exemplo, quanto, se a gente quiser remontar para os dias de hoje, pode ser questão estética no sentido estético mesmo, no sentido de diferenciação social por meio da beleza, por meio da magreza, etc. Ok? Afetiva. Sempre que eu dou esse exemplo em sala de aula,
todos os alunos falam de casamento e aí em seguida vem a questão tradicional, que também é casamento. Em relação à ação social motivada pela questão afetiva, nós podemos fazer uma relação direta sem problema com a questão do amor, se assim quiser, né? Alguém que vai lá e tem a sua ação, o seu comportamento direcionado com o fim, por exemplo, de conquistar alguém, no sentido, né, da paixão, ou ainda, eu insiro, isso aqui eu faço uma leitura com um historiador que é fantástico, que é o Pierre Ansart, e ele fala, por exemplo, das paixões políticas. Pode ser também que algumas pessoas idealizem as suas ações, por exemplo, as suas ações racionais, afetivas, paixões ali que são políticas, paixões que fazem ali o coração vibrar, que saem e fazem, né, se posicionam. Pode ser, se a gente entender as paixões políticas nesse sentido, sim. Então, afetivo está relacionado a tudo aquilo que é emoção, aquilo que nos move, aquilo que nos faz muitas vezes até confundir a questão da razão. Isso aqui é interessante. Pode estar relacionado à família, né, de um certo modo de afetos, de laços familiares. E tradicional é determinado por costumes. Está relacionado principalmente, a gente sempre fala do casamento, porque o casamento pode ser um costume, é uma instituição social, então é tradicional porque a pessoa se casa para manter um determinado status social, ou para se manter ali, quando a gente fala numa linhagem, né, familiar. Se a gente for pegar, por exemplo, a família real britânica, que tem essa questão da duquesa, tem a questão do príncipe, tem a figura da rainha, isso numa sociedade bem tradicional. E se a gente traz aqui para a nossa realidade, a gente pode falar, por exemplo, sobre as famílias em cidades, por exemplo, né, que acabam moldando ali a política numa cidade. Eu sempre gosto de citar política porque esse tema está super em voga e pode cair toda hora. Então, quando a gente fala desses costumes, são costumes, por exemplo, que fazem com que determinadas regras não mudem, porque vai passando ali de família por família, família por família, as relações vão se estabelecendo, alguém casa, e daí já traz. Então, esses costumes acabam pautando até interesses coletivos, mas isso é conversa para outra aula, tá? Aqui, a gente falou da ação social tradicional, ali a gente vê a moça se casando, as madrinhas, e é interessante observar que quando a gente fala de uma leitura compreensiva da realidade que nem o Weber propõe, tudo aqui inspira uma normatização sobre o que é ser uma noiva. A gente olhou aqui, bateu o olho e falou: é uma noiva, porque ela está de branco, ela está com o buquê que vai remeter ao objeto que a noiva deve usar. Tem as moças, as damas que a estão auxiliando, ela está com um vestido ali branco, que vai remeter àquela coisa da pureza, né? Que era uma ideia que a gente tinha lá e volta para a gente com novas leituras, novas interpretações na sociedade contemporânea e assim por diante. A gente já está quase terminando, porque o Weber, esses pontos que eu trouxe são assim fundamentais, não tem como a gente fugir disso para falar do Weber, e a gente vai falar agora bem rapidinho da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é a obra seminal do Weber, né? Para muitos estudiosos então ele vai fazer uma análise. Essa obra foi muito usada aqui no Brasil por diversos autores quando eles queriam fazer, quando se propunha, por exemplo, realidades sobre como os imigrantes viviam aqui. Principalmente assim, quando eu cito porque são leituras que eu tenho, né, aqui no Paraná. Então sempre se usava muito para falar da questão do trabalho e da questão dos valores do protestantismo, né, na questão do capitalismo moderno. Sempre citam essa obra para falar como é que esses valores foram edificantes para uma determinada forma de trabalho, uma determinada forma de conduta de alguns grupos de imigrantes, principalmente os alemães, aqui no Paraná. Então, sempre que lembro desse livro, eu lembro dessa referência.
Então, basicamente, se vocês têm interesse, busquem ler o livro em profundidade, porque é uma obra bem legal para quem quer fazer. Aqui a gente vai só passar mesmo, porque pode cair esses pressupostos mais básicos. Mas o que traz essa obra? Que é justamente a questão da disciplina, da valorização do trabalho, vocação e da poupança. Aqui até é uma coisa interessante, porque isso daqui não parece nada de diferente do mundo que a gente vive hoje, né? Ou pelo menos daquilo que muitas, você assiste o telejornal lá, vai lá, economize, tá aqui a planilha, né? Então acaba se tornando formas de conduta mesmo da sociedade que a gente vive hoje. Principalmente ele vai falando lá no início, né, da formação do capitalismo moderno, mas até hoje a gente vai analisar de que modo esses valores foram fundamentais para isso daqui, para justamente a ética protestante modelar uma forma de se relacionar com o trabalho e com a virtude do trabalho. Olha que legal essa imagem que a gente vai ver aqui. Essa imagem aqui eu usei como referência no livro da professora Cristina Costa, que é um livro ótimo de introdução à sociologia, e ela traz essa imagem que basicamente mostra aqui uma mulher no mercado de peixe, assim, ó. Né? É interessante a gente ver isso daqui, porque o que é interessante? Quando o Weber propõe essa leitura, ele quer fazer uma investigação entre a questão da religião e da sociedade. Aqui a gente está vendo, não dá para eu ver a questão da religião, mas eu parto do pressuposto que é uma pessoa que está vestida, né? Está toda com uma roupa fechada. Deve ser uma pessoa que se contém, ou uma pessoa que é regida por determinadas regras ali, muito provavelmente regras religiosas, e está aqui no exercício do seu trabalho. Com com o Weber, ele busca investigar como é que se dá essa relação na sociedade, quais são esses valores que a gente falou lá, que é a disciplina, então você trabalha. Quando você tem disciplina para trabalhar, por exemplo, você não vai ter muito tempo para fazer outras coisas. Então a vida é pautada pelo trabalho, né? A valorização do trabalho como algo não no sentido libertador do sujeito, que parece que trabalho é uma coisa que vai nos cansar, é aquela coisa que sofrida. A valorização do trabalho como algo que vai fazer o homem progredir na sociedade. E isso é passado de pai para filho. Vocação. Vocação é aquela questão assim, você faz, tem até uma frase que eu acho bonita, a pessoa é para o que nasce, né? Que é naquele sentido, assim, a vocação para determinado trabalho, você seguir e aperfeiçoar isso ao longo da tua vida. Isso é muito, muito interessante observar na sociedade alemã, por exemplo, quando a gente fala, que é uma sociedade que tem justamente essa questão da perfeição, do trabalho executado de maneira muito racional. Então, quando a gente traz aqui para a questão do Weber, isso é muito categórico, né? Os alemães têm, dentre outras características, têm essa relação muito forte com o trabalho. Quando a gente traz essa questão, por exemplo, dos alemães aqui no Paraná, os livros, quando você vai lendo, falando dessa questão, é justamente um dos fatos que é destacado, é justamente essa vocação, essa questão da disciplina, né? Da força do trabalho, de não perder tempo com coisas, de levar um trabalho a cabo. Isso é muito interessante. E poupança, né, gente? Não adianta você trabalhar e torrar dinheiro aí nos bares no final de semana. Na ética protestante, não, você trabalha, mas você tem que economizar, tá? Esses são os principais pilares que até hoje, né, são adotados. É interessante aqui a gente chegar, então, nessa relação que se estabelece, né? É muito interessante pensar que, assim, para o Weber, conforme ele faz essa análise que eu falei para vocês, que diferencia-se do positivismo, que é muito marcado pela questão do peso da instituição sobre o sujeito, na leitura do Weber, são esses valores que vão se transformar em motivação, né? Na leitura do Weber, são essas questões que nós colocamos que vão motivar a pessoa, que vão motivar os indivíduos e os grupos sociais a agirem de determinada maneira para alcançar o progresso que eles desejam. Isso é interessantíssimo de pensar. O trabalho, ele é dever e vocação. É coisa posta, não tem conversa. É isso mesmo, conforme eu mencionei no começo. Não é só o dinheiro que eu ganho, mas é aquele negócio, não saio, não é? Não faço festa,
tenho lá o exercício do meu trabalho durante um determinado período, ganho meu dinheiro, tenho uma vida contida nesse sentido, né? Tenho uma relação com a religião, que é uma relação de temperança, uma relação de observar a vida e não sair por aí, né? Aqui ele fala do uma renúncia aos prazeres mundanos em busca de algo maior, em busca de uma realização por meio do trabalho. A gente já está terminando essa aula, a gente vai ver mais Weber, porque o Weber é uma obra vastíssima, a gente não dá conta só de uma aula. A gente vai ver a questão da burocracia, a gente vai inserir no nosso contexto. A gente vai falar de política de dominação, que é um tema super legal. E, finalmente, estratificação social, que nós vamos retomar daqui a pouco, quando a gente for falar de desigualdade social, a gente vai retomar as ideias propostas pelo Weber. É isso, até a próxima aula, bons estudos para vocês, até logo!